Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5. São 5 reflexões semanais, cada dia postada para você, liberada, seja na Rádio Cidade, seja nas redes sociais, às 5h05 da tarde. E nós estamos falando sobre a vida que Deus tem para nós. E ontem nós começamos, a nossa primeira reflexão da semana, falando sobre a qualidade de vida que Jesus tem, uma vida abundante. Pois bem, agora ele nos chama a vivenciar isso. E eu quero lembrar aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina quando escreve aos Romanos. Ele fala que para que a gente possa experimentar essa vida abundante, essa vida que é boa, perfeita e agradável que Deus tem para nós, é necessário que haja na nossa vida uma transformação da nossa maneira de pensar. Isso é extremamente importante para nós. Eu queria ler o texto que a gente vai levar durante toda a semana em reflexão. Romanos 12, verso 1 em diante diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o Paulo está dizendo que é possível sim experimentar toda a plenitude, tudo aquilo que o Criador tem guardado para nós, desde que a gente compreenda como devemos fazê-lo. E eu quero me atentar aqui para um texto, que eu quero compartilhar com vocês, que está lá em Provérbios, no capítulo 4, verso 23, que diz assim, olha só que coisa poderosa, que muitas vezes passa desapercebido, porque a gente não leva em consideração as Escrituras Sagradas, mas o Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Muito poderoso, não é verdade? Tenha cuidado como você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E eu quero me atentar a algo muito especial e aproveitar para ler também um pedacinho de primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, Paulo escrevendo, ele fala assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, nós estamos vendo que pensamento é algo muito importante. E agora Paulo está dizendo, olha, o homem natural é aquela pessoa que raciocina segundo a lógica, segundo o conhecimento humano, segundo a sabedoria humana. Lembrando que a Bíblia diz que sabedoria humana, ela começa animal, ela se torna terrena e ela acaba se revelando demoníaca. Ou seja, todas as vezes que nós tentamos compreender a vida, apenas levando em consideração a maneira como enxergamos as coisas naturalmente, pela ciência, pelas relações, de experiência e resultado, nós nunca seremos capazes de entender a maravilhosa vida que Deus tem para nós. Ele está dizendo, se você não transformar seu pensamento, se você não tiver cuidado da maneira ou o que ocupa os seus pensamentos. Por que disso? Porque ele está dizendo, você é consequência da maneira com que você pensa. Eles vão determinar como você vive. Ou seja, pensar as coisas do homem sem levar em consideração o Criador vai sempre resultar numa conta que não fecha. Mas quando eu me permito a meditar nas Escrituras Sagradas, conhecer a voz de Deus, entrar para o meu quarto, às vezes as pessoas dizem, mas como é que Deus fala com a gente? Primeiramente, a fórmula mais segura são as Escrituras Sagradas, a Bíblia, que diz que Deus diz para mim e para você, olha, toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, útil para corrigir, para dirigir, para transformar o homem, para que a gente possa viver a vida que Ele tem para nós. E Jesus diz, e tudo isso pode ser confirmado no seu coração quando você entrar para dentro do seu quarto. E o seu Pai, que em secreto te ouve, em secreto falará com você. Então não tenha medo, leia a palavra de Deus, entra para o seu quarto para orar e eu tenho certeza que Deus comunicará a virtude à sua vida. Porque Ele está dizendo a mim, olha, cuidado com o que você pensa,
Porque se você não mudar a forma de pensar, que é o que Paulo está escrevendo aos Romanos, ele está dizendo, se você não transformar o seu pensamento, você não será capaz de experimentar essa boa, essa perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Por isso é importante, né? Há um outro provérbio que diz, olha, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Ele está dizendo, tudo que nós pensamos a respeito de casamento, assim construímos nosso casamento. Tudo que pensamos de dinheiro, tudo que pensamos de sucesso, acabamos vivendo a vida dirigida pelos pensamentos que temos. Por isso que a Bíblia sempre recomenda, né, de maneira muito enfática, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que tem boa fama, seja isso que ocupe o vosso coração. Para que todas as vezes que você for pensar a vida, você coloque o filtro de Deus. Você quer ser bem-sucedido no seu casamento? O que a Bíblia diz de casamento? Você quer ser bem-sucedido na sua vida pessoal, como homem, como mulher? O que a Bíblia diz a respeito de nós? Se você quer ser bem-sucedido na sua vida profissional, o que Deus fala do nosso trabalho? Porque assim Ele vai dirigir o nosso viver. Por isso que o Josué diz, né? Você quer ter sucesso? Medita de dia e de noite no livro do Senhor, para que você tenha cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito, e assim você será bem-sucedido. Você quer experimentar a coisa do alto? Não pode pensar como homem terreno. Por isso que Paulo está escrevendo, olha, o homem natural não conhece, não percebe, não compreende, não entende as coisas espirituais porque eles são loucura. Algumas coisas que nós aprendemos com Deus são loucuras aos homens, mas todas as vezes que nós nos dispomos genuinamente a entrar na presença de Deus e dizer, Deus, fala ao meu coração, me ensina o caminho, você vai ser capaz de experimentar a boa vontade de Deus para a sua vida. Tem planos lindos, ele diz, tem planos de paz e de futuro melhor. É o que Deus tem para você, vida abundante, vida transbordante. Portanto, aquieta seu coração, medita de dia e de noite, eu tenho certeza que Deus fará maravilhas na sua vida. Esses vídeos, esse áudio estão disponíveis nas redes sociais e sempre ao ar pela Rádio Cidade. Um grande abraço aí a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Que Deus te abençoe.